Estamos começando mais um Quem Contou. Meu nome é Ricardo Guzmão. E o meu Jamile César. Esse é mais um episódio com o apoio do projeto Roteiros e Narrativas. Não conhece ainda? Então corre lá no Instagram, @Roteiros e Narrativas, e siga para acompanhar todo o conteúdo da página. E também sigam o nosso Instagram, quem.contou. E hoje a nossa convidada é a maravilhosa atriz Lorena Comparato. Então, eu queria começar, dando as boas-vindas, Lorena, e agradecendo muito pela sua presença hoje aqui, porque a gente sabe, que existe uma questão de agenda, existe também uma questão de confiança, principalmente, a pessoa dedicar um pouco de tempo para vir aqui conversar com a gente. Então, a gente agradece bastante. E já começar, assim, pedindo também para você falar um pouco da sua trajetória, assim, o que é que você acha relevante para as pessoas que estão ouvindo saber. Oi, gente. Oi, todo mundo que está ouvindo. Jamile, Ricardo, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Assim, é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais com pessoas como vocês que têm tanto interesse, que tem tanto esse mergulho tão profundo nas nossas artes, da escrita, de ser artista, do que é ser artista e tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, finalmente. A agenda realmente é um problema para artista, porque a gente é freelancer, mas a gente é muito trabalhador, então encaixar tudo é muito difícil, muitos compromissos, tudo junto. Eu comecei a estudar teatro com 6 anos de idade. Hoje, se você me perguntar qual é assim, a minha principal função profissional, é ser atriz. Mas eu acho que dificilmente a gente consegue sobreviver no mundo artístico apenas sendo uma coisa. Então, eu sou roteirista, eu sou produtora, eu sou diretora, eu tenho uma companhia que é um núcleo criativo há mais de 10 anos com outras 3 mulheres artistas, atrizes e roteiristas, e a gente produz muito para a gente poder atuar. Então, comecei a estudar com 6 anos, tive essa oportunidade, mas eu comecei a minha carreira profissional mesmo, comecei a fazer testes com 15, 16 anos, não passei em nada. E só fui passar lá para os 17, 18 anos, 2, 3 anos depois, que as pessoas às vezes esquecem que cada profissão tem o seu ritmo. E um dos ritmos que é muito comum na profissão artística, e do roteiro, e do fazedor de arte, é o tempo do mercado. Às vezes você começa a fazer teste, não, 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 um atrás do outro, e lá para o número 200 você ganha um sim. Então, realmente a gente tem que comemorar muito quando se ganha esse sim. Mas em determinada parte da sua profissão, você também começa a entender que você também tem que correr atrás das suas próprias coisas. Então, é nesse lugar que eu sempre estudei, sempre fiz muito workshop, sempre corri muito atrás da minha educação. Eu fiz muito bico na adolescência para conseguir ganhar dinheiro e pagar curso, pagar workshops de pessoas que vinham com outras técnicas artísticas para a cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro, no Brasil. Então, para mim, assim, foi muito importante ter algumas outras profissões assim ao longo do caminho para eu conseguir juntar uma grana e poder investir na minha carreira artística. Quando a gente usa o dinheiro, a gente sempre acha que é um gasto, Só que eu acho que muita coisa para o artista é um investimento. Uma aula, um curso, uma experiência, tudo isso a gente vai colocando aí na nossa caixinha do que é ser o artista. E eu sinto que todas essas experiências, inclusive assim, tá criando o seu filho dentro de casa, a dinâmica da sua casa, a dinâmica da sua família, observar o humano faz você ser um artista melhor. Então eu acho que a minha trajetória, a minha carreira, como você falou, eu tive muitos projetos incríveis profissionais que eu fiz. Acho que a primeira oportunidade muito grande que eu tive, que me deu, foi o Miguel Falabella, que eu fiz a personagem Abigail no Pé na Cova, que foi uma série que durou durante muitos anos na Globo. Fiz pouquíssimas novelas, fiz muitas séries. Então hoje eu já tenho a Samantha na Netflix, tenho Impuros, que é do Star Plus, da Disney, e o Rensga Hits no Globoplay, assim, acho que são pontos cruciais aí da minha carreira, de coisas que eu já fiz. Mas também fiz muito teatro,
Acho que os palcos são um lugar muito, é um lugar muito essencial, assim, pro artista conseguir sentir o seu público ali de frente. E, e eu sinto que ainda tem muita coisa para eu galgar, assim, na minha vida. Então, eu sou, eu tenho muita ambição, assim, na minha carreira e na minha trajetória, assim. Não sei, é isso? Falei muito, falei pouco? Me digam. Não, tá ótimo. Se quiser falar mais, a gente sempre fala que a gente gosta muito das pessoas que falam bastante, Ah, porque eu é falo isso muito, mesmo, é um espaço para gente. vocês falarem. Se deixar, Jamília, eu vou falar. Pode falar, mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, na verdade eu queria fazer um comentário, né? Uhum. Não é um comentário técnico, obviamente, é um comentário de quem assiste, né? As produções de quem consome, né? E aí eu estava pensando aqui no seu papel como em Impuros e no seu papel em Cine Hollywood. E pensando, né, nessa plasticidade, nessa capacidade que você tem, né, de ser pessoas completamente diferentes. Eu tenho uma métrica completamente arbitrária aqui em casa, eu e o Ricardo, que determina o que a gente acha que é uma atriz ou um ator sensacional. E para a gente é essa capacidade da gente ver ali o personagem e não o ator, né, interpretando aquilo. Uhum. Então, Uhum. a gente sempre se impressiona muito quando a gente vê você em cena. Então, é uma coisa que a gente queria trazer, que principalmente esses dois papéis, para mim, eles são assim os que são mais diferentes. Eu fico, nossa, Não, e o mais maneiro é que, assim, são completamente diferentes de mim. Você agora está tendo a oportunidade de me ver, né? A galera está tendo a oportunidade de me ouvir. Mas, com certeza, assim, a Geise talvez se aproxima um pouco mais de mim pelo sotaque, né? Mas a Formosa se distancia muito de mim, no sotaque, no corpo, no jeito de viver, né? Então, para quem ainda não viu, mas pode ver, está disponível aí nos streamings do mundo, né? A Geise é uma moradora no início da primeira temporada do Impuros, da comunidade do Dendê, no Rio de Janeiro, né? Nos anos 90. E a Formosa, que é a personagem do Cine Hollywood, ela é a moradora de Pitombas, que é uma cidade fictícia, numa cidade do interior do Ceará, nos anos 70. Então a gente tem aí uma disparidade muito grande aí, né, de tempo, de convivência, de vida, de experiências. E como eu tô aqui num lugar super carinhoso, afetuoso, eu posso falar o que eu quiser. Cara, um dos melhores, assim, maiores elogios que você pode fazer, assim, ao meu trabalho, para mim, é falar isso que você acabou de falar, assim, e ainda mais vocês dois que são devoradores de arte, assim, admiradores completos. Eu fico, assim, muito lisonjeada, porque eu também tenho essa opinião, assim, me instiga muito artistas que conseguem se transformar, e eu esqueço que para aquele personagem ali tem um artista, né? Eu vejo o personagem. E eu, particularmente, amo quando esses trabalhos acontecem, que pode acontecer na carreira de qualquer artista, né? Quando você vê o personagem vivo. Mas eu também amo essa característica de ser camaleônica, né? De me transformar em qualquer coisa. Eu brinco que o que eu gosto mais na minha profissão é ser massinha de modelar. Então, se a Jamile virar para mim agora e falar, olha, eu quero que você seja uma baiana dos anos 60, você foi presa injustamente na sua cidade por causa disso, 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 e aí agora, depois, eu quero que você seja uma inglesa que veio morar no Espírito Santo nos anos 20. Cara, a minha cabeça vai assim, ó, e eu vou começando a querer contar a história dessas mulheres e me perguntar, como que vive essa mulher dos anos 70, 60, né? Ela tem os ombros abertos, ela quer viver de frente para a vida e ser vigorosa e ter um olhar forte e querer essa justiça na vida dela. Então, como é que muda isso na voz, no corpo dela? E essa inglesa, será que ela é retraída? Será que ela contrai os ombros para frente? Será que a voz dela é um pouco mais... E o sotaque que ela faz? Como é esse sotaque? Então, toda essa construção fazem as minhas personagens. E aí, gente, se eu contar pra vocês, tem coisas que é muito além de câmera. Minhas personagens têm unha, tem cor de unha, tem unha do pé, tem perfume, tem cor de calcinha, tem umas paradas que assim, ninguém vai ver.
Ricardo não viu minhas calcinhas, Jamile não viu minhas calcinhas, quem viu minhas calcinhas? Mas para mim, aquilo me atravessa de um jeito muito importante no meu fazer. Aquilo me traz uma realidade ali no meu fazer que, que, que faz essa mágica acontecer. Porque, na minha opinião, isso que acontece é praticamente uma mágica, né? Você se torna aquela pessoa, você vira aquilo. E eu converso muito com a minha mãe. Eu vim de uma família bastante artística, né? Meu pai é um roteirista chamado Doc Comparato. Ele é muito conhecido porque nos anos 80, por aí, ele escreveu um manual de como escrever roteiro no Brasil. Então ele ficou extremamente famoso por isso. Ele tem esse grande prestígio de ser um mestre das palavras, né? Minha irmã Bianca, que é 5 anos mais velha, é atriz também. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha, que é a Fabiana, que trabalha com cultura e política pública. E a minha mãe, Leila Mendes, é uma grande fonoaudióloga que trabalha com muitas pessoas de várias profissões, mas uma das especializações dela é no artista, nos sotaques, na composição artística dos personagens. Então a gente trabalha muito com ela, eu e a Bianca particularmente, né? A gente tem uma troca muito grande com ela, das composições que a gente faz, dos sotaques, da importância de você se despir para você vestir um personagem, né? Então, muita gente fala dessa neutralização do sotaque, por exemplo, que para minha mãe, assim, isso é muito antigo, isso é muito besteira, assim. A gente tem que entender e ganhar sotaques novos a cada personagem que você vai fazendo e respeitar o sotaque daquele personagem, né? Então, assim, para mim é incrível falar sobre esse assunto, assim, do que é se transformar numa personagem. E como que eu faço isso? Cara, eu não sei. Eu acho que, assim, é muito estudo. Eu acho que isso, eu sou muito estudiosa, de verdade, assim, eu mergulho nas minhas personagens, para mim, é uma coisa muito sagrada, assim, o que cada personagem faria, né? E eu estava fazendo todo o contexto da minha mãe, porque eu queria contar para vocês que a minha mãe e eu, a gente sempre fala que aquilo ali é faz de conta, é brincadeirinha. Porque se começa a contaminar demais, aí se eu fizer uma assassina, eu viro uma assassina. Se eu fizer uma mulher má, eu viro uma mulher má. Se eu fizer. Então, essa linha para o meu psique, para minha saúde mental, tem que ser muito bem estabelecida. Vocês estão aqui, por exemplo, falando do Impuros, né? E eu não sou mãe, nunca fui mãe. E no Impuros eu faço uma mãe leoa, né? Uma mãe muito defensora ali dos filhos, da família. É, e eu gosto também, particularmente, eu brinco que, assim, as pessoas têm tintas, né? Então tem gente que tem uma tinta um pouco mais apagada, uma energia um pouco menos, assim, palpáveis, assim, na vida. E tem gente que é exagerada, tem muita tinta, tem muito dendê, muita energia, muita pimenta, muito sal. E aí é quase que um caldeirão cada personagem, que eu vou entendendo qual tempero eu vou usar para fazer aquela pessoa viver, né? E eu gosto muito de estudar muitas coisas da vida, assim, psicologia, sociologia, culinária. A gente acha que não tem nada a ver, mas tudo tem a ver. Tudo pode ser uma grande metáfora para o que a gente vive, tudo. E eu particularmente gosto muito de viver, porque quando você vive, você leva coisas que acontecem com você para os seus personagens. Então, eu adoro observar as pessoas, passear. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua, aí eu vejo uma senhora chupando uma laranja numa porta, com a perna em pé, assim, na porta, né? Aí uma perna esticada e a outra dobrada, assim, bem na altura do joelho, assim, por dentro, chupando uma laranja, olhando como se ela não tivesse nada com a vida, vendo a vida passar. Aquilo ali para Formosa é maravilhoso. Naquela semana, se eu tiver alguma cena que eu vou conseguir, eu vou colocar ela na porta do armazeco, em Pitombas, chupando uma laranja. Vou chegar lá, vou propor, vou falar, gente, posso estar chupando uma laranja no início dessa cena? Porque eu vi isso e foi super legal, e foi, sabe? Aí eu vejo uma mãe falando com um filho, moleque, que é isso?
Sabe, um amigo meu virou pra mim, essa história é muito boa. O João Vitor Silva, que é um ator que faz Impuros comigo, ele faz o Tabuada. Ele estava me contando de uma história de um cara que ele conhece, que ele amava essa história, porque a pessoa a mãe virou para o moleque e falou: Você tá fumando droga? E que ele achava muito engraçado uma mãe falar: Tá fumando droga? Que era maconha, alguma coisa assim. Cara, não deu outra. Primeira cena que teve, o Ayrton falando alguma coisa de droga, eu peguei e falei: João, posso usar? Ele falou: Claro, com certeza. Eu, na hora, peguei, cheiro a mão do menino e falo: Tá fumando droga? Isso é a vida real, entendeu? É claro que. E é isso, eu causei uma risada em vocês agora, a gente conversando. Provavelmente alguém que tá ouvindo talvez tenha causado risada também. Por quê? Porque tem vida. Porque tem vida. Eu lembro muito quando eu fazia Abigail, do Pé na Cova, que também é completamente diferente de mim, uma menina que mora no Irajá, órfã, que viveu a vida inteira no orfanato, que aí um senhor mais velho, hoje em dia isso seria super problemático na televisão, né? Que é um cara que está fazendo 50 anos, pega ela do orfanato com 18 para ser a mulher dele, tipo, uma coisa super difícil num país tão preconceituoso, e com tantos crimes com crianças e adolescentes no Brasil, né? Mas essa era a história da Abigail. E eu lembro que, assim, tinha uma coisa de sotaque, que eu fazia uma coisa mais largada, porque eu fui ao Irajá. E eu tava no metrô do Irajá, conversando com umas meninas, e a menina começou a conversar comigo, falando meio assim, com a boca meio aberta, sabe? E ela tava com os chiclete na boca, e ela ia falando assim, e eu fui falando com ela, falando igual que ela tava falando comigo, e ela ia respondendo pra mim, falando assim comigo, e eu ia falando com ela também, aí ela não entendendo, e ela tava falando que a gente já tava falando, já tava falando a mesma coisa, já era amiga, entendeu? E aí tem uma coisa de você mimetizar as pessoas, e quando você traz isso pra tela, é vida. Pode não ser a Jamile, pode não ser o Ricardo, pode não ser eu, mas eu olho e eu falo, cara, igual minha prima. Gente, igual. Igual minha prima. Lembra aquela menina que você conheceu? Como é que era o nome daquela garota que estudava com você? Aquele negócio do inglês? Não parece essa menina? Igual. Porque tem vida. Então, eu acho que das diferenças também, das possibilidades de eu fazer a Geise do Impuros e a Formosa lá de Cine Hollywood, é porque é um grande caldeirão de vida das coisas que eu já vi, vivi, que eu estudo, que eu vejo. Eu acho super importante também, quando eu faço um sotaque de uma pessoa, né, Jamile, eu acho que você aí, né, vocês aí em Salvador, vocês sabem muito bem disso, assim, a representatividade dos sotaques brasileiros no Brasil é muito ruim ainda. A gente está galgando o espaço cada vez mais de fazer isso com mais respeito, principalmente os nordestinos, né? No Renz Garritz a gente falou muito do centro-oeste, como também sempre tem uma caricatura, sempre tem sabe, uma ideia do que o sudestino, né, acha que é o resto do Brasil, e ele faz isso e fez durante muitos anos desrespeitosamente. Então, eu, como atriz, quando eu ganho um papel assim, e nesses tempos que a gente tem conversado sobre isso, eu acho que é de extrema importância fazer isso com muito respeito. E o respeito que eu posso fazer é estudar, questionar, perguntar, estar com os meus colegas, né? Hoje em dia existe toda uma preocupação que eu acho que é diferente de ser cota, é maioria mesmo. A maioria tem que ser do lugar, eu acho que traz uma vivência que o sudestino não tem, cara. Não tem. Então, ou ele se abre para ouvir os colegas e faz mais arte pelo Brasil, né? Como isso tem acontecido muito, e escuta, porque parece que existem essas imagens errôneas do que é o norte, o nordeste, né? O centro-oeste aí, e acaba que o sul e o sudeste ali ficam numa ideia muito, muito pequena e antiga. Então, eu tenho, assim, o privilégio de ter tido colegas muito grandes e muito generosos comigo. Então, o Cine Hollywood, como a maioria da galera ali é bastante do Ceará, eles sempre me ajudam muito, falam muita coisa para mim, dividem muita coisa comigo, e eu sinto que acaba sendo uma troca
no jogo da cena. Porque eu sinto também que nenhuma personagem minha funciona só comigo. Eu preciso dos meus colegas e eu preciso das equipes. Então, o elenco tá ali comigo e eu preciso de todas as equipes ali. Porque se der algum problema na luz, a gente não grava. Tem algum problema, né, no figurino, na elétrica. Então, todo mundo ali é importante. Então, acho que pra mim, assim, esse seria meu segredo de fazer essas personagens tão diferentes. E eu acho que também, como é um faz de conta, mantê-las nas caixinhas que elas pertencem. Então, a gente poderia fazer um encontro da Geise no Ceará com a Formosa? Claro que poderia, tudo pode. O legal do faz de conta é que tudo pode. Mas o legal da gente também estar contando uma coisa da realidade é que também tem certas regras. O que que uma mãe faria? Uma mãe faria isso? Não sei. Será? Será que ela pintaria o filho de tinta? Será que ela jogaria uma geleca na cabeça do neném? Não. Mas e abraçar, e cuidar, e proteger? Sim. Então, isso é muito legal também, de entender até onde a sua personagem pode ir, e quem te ajuda com isso muito é o texto e a direção, né? Então, eu me muno muito também dessas ferramentas que eu tenho, que quem vai me dar são os roteiristas e quem está dirigindo, assim. Sensacional. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu Ah, não, vou responder. magistralmente uma questão que o Ricardo ia trazer. Vamos É? lá, Ricardo, joga dura aí que você deve ter outras. Certo, eu ia perguntar justamente isso, sobre como é esse seu ritual para se transformar nessas personagens que são realmente muito diferentes umas das outras. Às vezes a gente tá ali assistindo alguma coisa e diz, essa é a Lorena Comparato? Sabe, a gente não reconhece. Isso é uma coisa bastante curiosa, mas eu acho que você já acabou explicando todo esse processo. E uma coisa que eu achei interessante é como você traz a atuação também como um processo criativo. Muitas vezes as pessoas acham que atuar não é um papel tão criativo assim, mas quando você fala dessa forma de atuar, você está falando de criação tanto quanto o que um roteirista faz. Inclusive isso que você fala sobre construção de personagens, sobre como você sabe mais sobre essas personagens do que aquilo que a gente vai ver na cena. Isso também faz parte do processo criativo do próprio roteirista, que vai pensar sobre essa personagem para além do que vai ser contado, sabe? Acho que é bem interessante ver isso da perspectiva da atuação também. Posso fazer um comentário? Pode, claro. Assim, eu amei tudo que você falou. Vou partir só do início que você falou, que eu já falei do meu processo. Vou falar só mais um pouquinho. Eu tenho um processo assim que começa na música. Então eu tenho playlists para cada personagem que eu tenho. Eu, por acaso, uso um streaming de música que é o Spotify, mas eu poderia fazer isso em qualquer lugar. E eu tenho as playlists de cada uma das minhas personagens, está disponível na minha página para quem quiser acessar. E aí tem a Geise, tem a Gláucia, né, tem algum teste que eu faço, alguma coisa. E eu fiz um mestrado de artes cênicas na Escola Célia Helena. E eu escrevi um livro de 260 páginas sobre o mercado artístico e sobre o meu processo de experimentação artística como atriz. E aí eu gosto muito de também ter as emoções em música rápidas para mim. Então não só eu tenho as playlists das personagens, como eu tenho as playlists das minhas emoções. Tristeza, felicidade, empoderamento, porque às vezes eu tenho uma cena naquele dia que é empoderada, uma cena que é de muita tristeza, e eu preciso de gatilhos para conseguir chegar naquelas emoções e me concentrar no que me cabe, que é atuar naquela cena. Então, eu acho muito importante falar da música nesse percurso e também da caracterização. Muita gente não me reconhece. Então, me olha e não sabe que eu sou a Geise porque eu tô vestida de Gláucia ou porque eu tô a cara da Formosa. E por muitos anos eu fiquei assim. Agora eu sinto que eu tô chegando num momento da minha carreira que as pessoas estão começando a me reconhecer independente da caracterização. E isso é muito legal.
Isso é um momento, eu acho, assim, eu particularmente como artista, eu amo ser reconhecida. Eu amo trocar com quem me assiste, saber a opinião, entender o que a pessoa está sentindo, porque eu faço essa arte, óbvio que eu faço para ganhar dinheiro, sobreviver, isso é fora do contexto. Porque quem disse que dinheiro não ajuda a ser feliz, não sabe do que estava falando, porque o conforto ajuda bastante. Então, trabalhar e ganhar dinheiro é uma coisa que a gente gosta e a gente quer, e todo mundo merece ter e ter conforto. Mas, sinceramente, são as pessoas assim, me reconhecerem. Eu amo isso. Eu amo ter essa troca com o público, porque eu faço arte pro público. Se eu fizer uma novela que não vai ter ninguém assistindo, por que eu tô fazendo essa novela? Por que eu tô fazendo esse filme? Então, é muito gostoso ter essa troca, ter essa retribuição de quem tá assistindo. É, e aí, a caracterização é de sua suma importância. O que eu falei agora, o perfume, a calcinha, é importante para mim, importante para aquela composição. Mas e o meu rosto? E a minha sobrancelha? E a maquiagem? E o cabelo, a cor do cabelo, o tamanho? Quanto cabelo eu tenho? As variáveis, eu sinto que às vezes as pessoas não têm ideia do que podem ser. Hoje em dia se controla tudo, a quantidade de pelo que você tem na sobrancelha. Hoje em dia se controla as tatuagens que você tem no seu corpo, a caracterização, assim como, né, óbvio, a computação gráfica, muita coisa está avançando tudo muito rápido. Então, uma personagem pode ter uma pinta, ela pode ter, sabe, uma cicatriz, ela pode ter alguma coisa que faz daquela personagem peculiar, ou única, ou particular. E eu amo compor as minhas personagens dessa forma, que elas tenham quase que uma assinatura, uma joia que elas usam sempre, uma bijuteria. Eu lembro muito que a Abigail tinha uma boquinha que ela usava como colar. Se você procurar no Google, vai ter uma foto da Abigail com a boquinha lá. A Vanessa, minha personagem do Rock Story, ela usava um anel que eram 2 círculos, um maior e um menor. E aquilo para mim era uma metáfora do que era a relação dela com a personagem da Aline Moraes, que era o grande amor da vida dela, e que ela não conseguia nunca chegar no tamanho daquela mulher. Tudo que vai fazendo sentido, todas essas coisas vão entrando nesse caldeirão que eu falei para vocês, da possibilidade da composição do personagem. E aí, você falou alguma outra coisa que agora, peraí, que era a diferença para mim, que eu ia falar para você, da diferença de você fazer teatro, cinema e televisão, de fazer a novela. Por quê? Porque, com certeza, o roteiro, quem me alimenta ali é o roteirista, né? Só que quando você faz um filme, geralmente você recebe o filme inteiro. Você lê o filme inteiro, você estuda o filme inteiro e aí você começa a gravar. Vai ter uma mudança ou outra no meio do filme, coisas bizarras podem acontecer. Atores ficarem doentes, equipes mudarem, o roteiro mudar um pouco, tudo isso é possível. Mas, teoricamente, aquele filme é o mesmo, de quando você começou a gravar até o final. Uma série, você recebe 8 episódios. Hoje em dia, com toda essa rapidez que as pessoas estão fazendo série, com os streamings, muita gente colocando a mão nos textos, muita gente tendo que aprovar os textos, se tem feito as séries com muito vale este chegando. Então são roteiros que na semana ou no dia vêm com pequenas mudanças ou aprovações diferentes ali no meio do caminho. Mas, basicamente, quando você vai começar a série, você já tem os 8 episódios. Você sabe o trajeto do seu personagem, você sabe o arco dramático que aquela mulher vai viver ali naquele tempo que você está contando. Já a novela, não. Tem certas promessas que os autores podem fazer para você, mas o público e a reação do público é que vai fazer aquela novela andar do jeito que ela anda, porque são meses contando as histórias. Então, às vezes eu posso começar uma novela, e aí começa a novela e eu falo, gente, olha, minha personagem é casada com o Ricardo, mas a gente já sabe que no final dessa novela o Ricardo vai estar casado com a Jamile. E aí a gente vai começando a novela e vai ter um fluxo ali de cenas entre a gente, eu e a Jamile, cara, um clima maravilhoso em cena, a plateia ama ver a gente, o público pira quando a gente tá junto, daqui a pouco a gente
é lésbica e a gente termina a novela juntas, cara, porque a gente virou um grande casal. Então, o futuro de uma novela é muito indescritível, ninguém sabe. Seu personagem pode do nada morrer, como ele pode ser um personagem pequenininho que vai aumentando e do nada você é a mocinha da novela. E invertem os papéis. A mocinha virou a vilã e agora a vilã é a mocinha. E agora aquela personagem que não tinha nada a ver com as causas é a rica da novela, que vai, entendeu? Então, isso eu acho muito legal, porque eu faço muitas séries que têm muitas temporadas. Então, eu tenho que sempre estar muito alinhada com a minha personagem, alinhada com aquele roteiro, mas também maleável e aberta para o que vier. Porque eu tenho que fazer aquilo com muita verdade. Porque é isso, se eu começo em puros, falando, minha personagem odeia o tráfico, ela odeia a morte, ela odeia sei lá o que, ela nunca vai encostar numa droga, ela nunca vai traficar, ela não... Esquece. Minha personagem não passa da segunda temporada. Porque o mais interessante do mundo pro roteiro e pro filme é o conflito. Então, se a minha personagem começa falando, eu odeio, eu não quero, mas, meu Deus, dá muito dinheiro, mas eu não quero, mas meu filho, eu vou proteger meu filho, mas eu não quero, mas esse homem, eu amo esse homem, ele é traficante, mas eu não quero. Esse conflito é humano. O nosso dia a dia é a gente falar, ai, quero comer doce, não quero, ai, cara, faz mal, meu Deus do céu. Não, mas eu quero, vou comer. E comi, merda, comi, meu Deus. É o conflito. Eu amo a minha amiga, minha grande amiga, mas hoje eu briguei com ela, porque, porra, eu odeio quando ela bota a mão na minha cara, mas eu amo ela. E, cara, o conflito. Se a vida for inteira, eu amo o que eu como, eu amo a minha amiga, eu amo as flores, a relva, eu amo minhas coisas. Acabou, não tem, ninguém vai te assistir. Vai virar aqueles TikTok de flor, coração, que uma hora cansa, entendeu? Então, o conflito é muito importante. E aí, eu também acho que na carreira a gente tem que ser maleável pro personagem fazer o que for. É isso, se tiver uma próxima temporada de Impuros e a minha personagem aprender russo, eu imagino que a Geise vai aprender russo? Não imagino. Mas corta para, tá ela, Raboque, lá aprendendo russo, entendeu? Porque a gente vai fazer acontecer. E isso aqui é o legal. E é isso que a gente ri porque a gente fala, cara, olha, essa mulher é igual a mim, cara. Se eu tivesse aprendendo russo, eu ia falar igual a ela, sabe? Eu acho que você, de alguma forma, está vendo aqui meu roteiro de perguntas, porque eu ia perguntar justamente sobre essas diferenças de formatos. Como você já falou um pouco, eu vou pedir para você falar um pouco sobre o formato do teatro. E se você tem alguma preferência entre algum desses formatos todos que você falou. Tá, vamos lá. Tem muita diferença nos formatos, especialmente no dia a dia, assim. Então, quando você vai fazer um filme, um longa, geralmente, a gente filma como se fosse cinema, vamos dizer assim, né? A gente brinca que o cinema a gente filma, porque antigamente era tudo em película, né? Que é o filme mesmo fotográfico. Se você não tem idade para saber o que é isso, vai fazer um Google, né, meu anjo? Vai saber o que eu quero falar. Mas é o filme e a TV a gente grava, né? Que aí já é toda a parte digital do HD e tudo mais. Tem uma questão que quem não é artista não sabe, que é a questão das horas de trabalho de um artista e de uma equipe de filmagem. A gente diz no mercado que a gente filma 5:2 ou 6:1, que é quando você tem 5 dias de trabalho e 2 de folga, ou 6 dias de trabalho e 1 de folga. No Brasil já está começando a mudar e a gente está todo mundo gravando 5:2, mas na Globo, por exemplo, ainda é 6:1. Tem uma equipe muito forte, assim, uma campanha do país todo para os trabalhadores de audiovisual terem não só um dia a dia justo, né, de 5:2, que são 2 dias de folga, mas também uma jornada justa de horário, porque a gente, por lei, tem direito a 11 horas de descanso, eu acho,
e a gente realmente trabalha 12 horas. Algumas pessoas das funções cinematográficas, eletricistas, maquinárias, os platôs, eles trabalham até 14 horas. E ainda tem a parte de transporte. Então, assim, realmente, para a gente sentar e ver um filme acontecendo, é muita gente trabalhando muito. E eu, hoje em dia, tenho feito uma analogia, assim, de quem faz filme ou série, que você passa muitos meses trabalhando. Na minha concepção, é como se você tivesse embarcado. Sabe quem trabalha com petróleo? Embarca, trabalha 6 meses embarcado lá, e o ideal de uma pessoa embarcada é que quando ela volte, ela fique 6 meses sem trabalhar, para descansar. Porque é tão intenso, é tanta energia, é tão caótico, que tem que ter um distanciamento. Só que a gente sabe que os salários, né, não são bons. Tem uma dificuldade muito grande de remuneração aí, mesmo esses streamings, essas empresas gigantes ganhando muito dinheiro em cima do trabalhador do audiovisual. Eu, como elenco, tenho muito privilégio, acho que o elenco tem vários privilégios aí, os salários geralmente são muito melhores, mas tem uma grande equipe por trás, que assim, existe uma luta muito grande, né? Não só por jornada justa, mas também por remuneração justa, por tudo justo, para todo mundo trabalhar feliz. Então, a gente tem uma diferenciação aí de como se faz o trabalho, dependendo de uma coisa só: dinheiro. Quanto dinheiro a sua série, ou o seu filme, ou a sua novela tem? Quanto mais dinheiro, mais tempo de filmagem. Quanto mais dinheiro, mais calma para filmar. Então, a gente vê séries exorbitantes, gigantes, com muitos efeitos especiais, com muito dinheiro. Você vai filmar ela com calma. Você vai filmar 2, 3 cenas por dia, você vai refazer várias sequências, você vai conversar muito sobre aquela cena, sobre esgarçar suas emoções, aquilo ali, né, vai ser muito assim, vai ser colocado uma lupa no seu trabalho, nas suas emoções. Isso é o ideal? Pô, por favor, queria que todas as séries que eu fizesse fosse assim. Mas, como dizem os americanos, time is money. Tempo é dinheiro nesse mercado, em todos os mercados, mas nesse mercado bastante. Então, se você tem um filme, como a gente chama BO, né, de baixo orçamento, você vai filmar ele o mais rápido possível, para você pagar cada vez menos as locações que você está filmando, porque geralmente a gente filma tudo embaralhado e por locação. Então, eu contrato ali uma igreja e eu vou fazer todas as cenas de igreja que eu tenho para fazer daquele filme. Então, seja eu o início, né? Porque eu casei no início do filme que a gente está aqui no nosso imaginário. Aí, no meio do filme, eu fugi para a igreja, me escondi na igreja sem o padre saber. E no final do filme, eu sou esfaqueada dentro da igreja. Então, eu faço o início, o meio e o fim, tudo quando eu filmo a igreja. E aí, na próxima locação, que tem ali o hospital, eu faço, fazem o meu nascimento com uma outra atriz, aí fazem o parto de um bebê que eu tive, que eu doei o bebê, fazem uma cena de eu voltando para o hospital 20 anos depois, que também já é outra atriz, voltando para saber o que aconteceu com esse bebê que eu tão cedo entreguei, o que vai acontecer com esse bebê, e fazem a sequência de todos os outros médicos, que tem toda uma história nesse filme imagético que a gente está criando aqui, dentro desse hospital. Então, tudo é feito por locação. Aí você me pergunta, poxa, mas e a novela? A novela, as locações são repetidas. Então, se eu filmei Casa de Lorena segunda e terça, eu vou filmar de novo na semana que vem, quarta e quinta. Ou, às vezes, toda segunda e terça é Casa de Lorena. Toda quarta e quinta, Casa de Jamile. E Casa de Ricardo, que é um personagem um pouquinho menor, é só na sexta-feira. Entende? Então, existe uma dinâmica muito grande desses respiros também que a gente tem que ter. Por quê? Você me pergunta, quanto tempo demora para você fazer um filme, uma série ou alguma coisa assim? Poxa, depende do dinheiro. Eu fiz Lacuna, que é um filme de terror. A gente fez um filme BO, baixo orçamento, durante a pandemia, em 9 locações, em 12 dias.
Esse filme está disponível no Globoplay para quem quiser assistir. É um filme de terror psicológico, incrível, super maneiro. A história é do Rodrigo Lages, ele dirigiu também. Sou eu, Kika Kalash, Laila Zaz, Priscila Maria, tem um elencaço. E é muito interessante, porque é um filme de terror. Mas, pô, Lorena, você fez um filme de terror em 12 dias? Fiz. Esse filme poderia ter feito em um mês, 3 meses? Porra, óbvio. Só que é mais dinheiro, é mais gente, é mais boca para alimentar numa equipe, num elenco, né, numa estrutura ali. E esse filme poderia ser uma série? Poderia. Quanto tempo demoraria? Uns 4 meses no mínimo? Sim. Mas aí eu poderia fazer essa série em 6 meses? Claro, com muito mais calma, tempo, mergulho, estudo. E uma novela? Poderia contar a mesma história numa novela. Geralmente a novela demora o quê? Uns de 6 a 9 meses ali. Só que a pré-produção e a pós-produção são mais muitos meses. Aí você me pergunta, poxa, mas e Resga Hits? Que vocês acabaram de fazer 2 temporadas, uma atrás da outra. Como é que faz? Como é que faz? Aí eu pergunto isso para vocês, porque a gente fez mágica. É isso que eu acredito. Porque colocar 2 temporadas uma atrás da outra, assim como fizeram com o Cine Hollywood também, sem ter um respiro no meio do caminho, sem ter um tempo hábil para pré-produção, principalmente da segunda parte, né? Da segunda temporada que se faz, eu acho uma pressa de entrega que acaba pecando na qualidade do trabalho. É óbvio que a gente vai assistir, vai amar e vai falar, cara, ficou incrível, mas a- qual o preço disso? Como ficaram essas pessoas, esses trabalhadores que estavam trabalhando na pressa, com tudo misturado, sem dormir, tudo bagunçado? É complicado. É, então, assim, toda essa correria e essa bagunça para entregar alguma coisa com tempo e timing, que é isso, essa questão da televisão, do cinema, que sempre foi essa pressa muito grande, no teatro ela já é bem mais artesanal. Então, você tem peças com bastante dinheiro, e isso é assim, ouro. Não só isso é ouro, vou dizer que isso é diamante, assim, sabe? Isso é pedra preciosa, porque é uma coisa que é raro. Ainda mais hoje em dia, que a cultura do teatro ela tem tido ondas, né? Tem épocas que o teatro está muito acessível, as pessoas estão indo muito ao teatro, as pessoas estão afim de ver as coisas ao vivo e parar de olhar para a tela. E ao mesmo tempo tem momentos que o teatro está vazio, ninguém vai mais ao teatro, todo mundo só quer tela, tem um distanciamento social. Então, o teatro, assim, se eu puder dizer, para mim é como os livros, assim. Eu não queria que isso nunca acabasse, porque toda essa arte vem do teatro, vem dos encontros tribais ali no fogo, né, da contação da história, da plateia, que seja né, numa comunidade ali, no meio da floresta, conversando, passando adiante as histórias, os mitos, as coisas, ao teatro grego, que é tudo num pantaleão, assim, uma pessoa contando uma história para um público, num grandíssimo teatro. Essa contação da história é de suma importância. E eu acho que as pessoas são energia. Eu sou energia, vocês são energia, a gente está aqui conversando e trocando energia não só entre nós três, como com essa pessoa que está ouvindo a gente. Ao vivo é diferente. Eu não vou dizer que é mais especial, porque se não fosse especial, eu não poderia nem estar aqui com vocês. E está sendo muito especial esse nosso encontro. Mas ao vivo é diferente. Tem uma coisa de eu fazer e a pessoa rir enquanto eu estou fazendo e eu ouvir ela rindo que faz diferença. Tem uma coisa de eu finalizar aquele trabalho, de eu olhar no olho das pessoas e ter todo mundo me olhando com brilho no olhar e batendo palma, que não tem preço. Não tem preço ter aquela retribuição. Quando eu termino uma cena na TV, no filme, é claro que a equipe pode rir, pode bater palma quando terminar. Não pode ser durante. No teatro, não.
No teatro pode ser durante. Se eu tô assistindo uma peça, faz uma coisa engraçada, eu faço. Eu dou uma risada. Mas no cinema isso não pode existir, porque senão eu atrapalho o áudio que estão gravando. Então depois podem falar, cara, eu ri muito daquele negócio, só que a pessoa riu assim, ó, tampando a boca. E eu, como atriz, ali em cena, eu não ouvi. Então, essa retribuição ali do teatro ao vivo é muito importante. E aí, como que se dá, geralmente, as peças de teatro? A gente ensaia a peça inteira antes dela acontecer. Tem processos que duram meses de trabalho. Tem peças que a gente tem um mês para montar. Eu fiz uma peça chamada Não Tô Entendendo Nada, que é uma peça toda em teatro físico, para contar a história do Brasil, em 1 hora. Essa peça ganhou o prêmio Fita, foi super famosa, assim. É, é, a gente fez 2 ou 3, não, a gente fez algumas temporadas, viajou pouco com a peça, mas é um espetáculo muito físico. E a palavra entra no espetáculo do meio para o fim. A gente ensaiou em um mês, porque a gente ganhou um edital do Prêmio Fita e tinha um mês para entregar a peça, amor. Vamos lá, é isso. Às vezes você tem uma semana para substituir uma personagem, uma atriz ou alguém. E aí você me diz, pô, mas você não precisa de mais tempo? Precisar, amor, todo mundo precisa de mais tempo. Mas a gente faz, a gente entrega. Então, o ideal é você ensaiar 2, 3 meses, e aí você entra em cartaz, e aí o artista não tem final de semana quando ele está em cartaz. Porque ele está em cartaz de quinta a domingo, e ele não pode marcar nada, ele não pode. Quantos aniversários, jantares, festas, encontros o artista pede? Porque é o horário nobre da semana, ele está trabalhando para enaltecer os outros, né? Como um garçom que trabalha no horário que as pessoas estão tendo ali seu lazer da comida. Então, eu acho muito interessante assim essa cultura, que a cultura muito também vem lá dos primórdios assim do bobo da corte. Tem o rei, tem a rainha, tem todo mundo ali e tem o bobo da corte que vai fazer todo mundo rir, que vai entreter todo mundo. E a parte que eu acho mais interessante é que o bobo da corte de bobo ele não tem nada. Ele, na verdade, ele fala de política, ele espizinha o rei, a realeza, ele questiona. Então, uma das coisas que eu acho de extrema importância no meu trabalho artístico e da forma que eu consigo e do jeito que eu consigo, né, como uma mulher branca, carioca, é ser um ato político, do meu jeito, do que eu consigo fazer. E aí, quando eu entro como produtora, como roteirista, é escrever para mais pessoas, é incluir mais pessoas, é chamar uma diversidade grande para os meus trabalhos como produtora, de pessoas que vão pensar de formas que eu jamais vou pensar, porque eu não tive a experiência que elas tiveram. Então, essa junção de cabeças pensantes, eu acho que é o que faz, assim, todas as artes, o teatro, o cinema, a televisão, e hoje em dia as pequenas telas, né? Os pequenos curtas, os reels, tudo isso está virando arte. E eu acho que essa pluralidade dos artistas é o que faz ela ser cada vez melhor, né? Acho que é isso. Lorena, sensacional. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo aqui sobre várias coisas nessa fala sua, né? Me E conta, me conta. uma das coisas que eu estava refletindo é enquanto você contava sobre todo esse processo, né? Isso tudo que está por trás do produto final. Eu estava pensando no quanto a gente, enquanto sociedade, aí eu me incluo também, obviamente, a gente não tem o costume de refletir sobre as coisas, os produtos mesmo, né? As coisas que a gente consome, a arte, a gente vê o resultado daquilo e a gente não faz ideia do que está por trás, das dificuldades. E muitas vezes a gente vê uma cultura, principalmente atual, de uma crítica muito pesada às coisas, né? Sem a gente ter uma noção de todas as dificuldades que estão ali, de todo o processo até que aquela série, aquele episódio, aquele filme, ele chegue até a gente. Eu acho que é algo que também, tudo isso que você trouxe aqui,
serve para, de certa forma, amolecer um pouco o coração da gente, né? Porque todo mundo é muito crítico, muito exigente sobre o que a gente vai assistir, o que a gente vai ver, mas a gente não pensa nessas coisas. Claro, a gente pode continuar querendo ter qualidade, mas eu acho que pensar nisso é uma coisa legal. E aí, uma das coisas que eu estava pensando, né, falando em dificuldade, eu queria saber de você, assim, qual seria o papel mais difícil que você já fez e também qual o mais legal. Caraca, amei o que você falou, Jamile. Eu concordo, sim, em gênero, número e grau. Acho que as pessoas realmente não têm noção da dificuldade que é fazer as coisas que a gente faz. E também elas não têm noção que às vezes a gente faz e tem que fazer de novo, cara. Porque queima um cartão, porque perde a cena, porque deu erro no negócio do bug do filme, e aí tem que fazer de novo. E isso é muito doido, assim, porque por que que eu digo que é mágica? Porque para aquilo dar certo, é muita gente junta querendo que aquilo dê certo. A comida do catering, o transporte, a galera do transporte, aí a galera da limpeza, aí você vê, aí os eletricistas que montam tudo. Aquilo tudo é um faz de conta gigante que custa muito dinheiro para aquelas pessoas estarem ali. E as coisas também custam muito dinheiro. Gente, tá tudo caro. Se você não vai no mercado, não sabe quanto que tá o quilo do arroz, o quilo das coisas, imagina você montar e desmontar cidades, quartos, casas, para fazer um filme, para fazer uma cena, para fazer. Então, às vezes, eu que trabalho com isso, né? Tô lá vendo a série e tal, aí daqui a pouco vem uma onda gigante, um tubarão, morde a prancha do surfista que perde a perna e sai manco de dentro da água, com sangue saindo, e aí chega a Vera Fischer, e aí um avião com helicóptero que salva. Eu falo assim, gente, muito dinheiro, gente. Olha, muito dinheiro. Meu Deus, como custou caro isso. Entende? Você, quando você começa a fazer, você começa a entender a dimensão. E eu acho que isso que você pontuou, a gente, a gente não tem costume de questionar muita coisa, né? O que que a gente come, como que faz o que a gente come. Quando a gente pede uma comida, a gente não tem nem ideia o tempo que demorou para aquilo fazer. Comidas, né, artesanais e maravilhosas, quando a gente vai na casa de uma mãe ou de uma avó, e a pessoa fala, poxa, esse acarajé para eu fazer, esse tempero aqui ficou 20 horas no bafo. Aí você fala, caraca, você não tem nem ideia que aquela folhinha ficou 20 horas no bafo para você comer esse negócio e tá tão bom assim, né? Então, eu acho que a gente tem uma desassociação do tempo e do suor que aquilo ali levou mesmo, sabe? Para as coisas serem feitas. E eu já esqueci a sua pergunta, porque eu tô pensando em outras coisas. Qual era a sua pergunta É mesmo? porque você estava falando aí dessa alienação, né, que a gente tem com o trabalho. Não, e aí o que eu ia falar era dessa parada também do momento do cancelamento, cara. A gente vive uma cultura de cancelamento que a gente esquece que as pessoas têm coração, têm sentimento, têm história, têm experiência. É, e, né, o próprio BBB, quem acompanha BBB e vê, a gente vê como no micro ali numa casa tem uma dinâmica e fora da casa o público tem outra dinâmica com os participantes. Então quem é odiado é amado aqui fora. Essas dinâmicas assim que a gente são inexplicáveis, né? Mas meio, é como você falou, é o cancelamento, é a perspectiva. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas agora, sério, qual foi a pergunta que você fez no final? Porque eu esqueci. A pergunta era sobre qual foi o papel mais Ah, difícil e o mais lembrei. legal que você fez. Ai, meu Deus, muito difícil essa pergunta, gente, pelo amor de Deus. Cara, eu comecei, meu primeiro papel, fiz um curta da Ana Miranda, que é uma super diretora e atriz, que eu fiz uma menina que dançava balé e ela morria de overdose. Então, assim, esse foi meu primeiro papel. Eu acho que eu consigo dizer dificuldades e levezas e felicidades de todos os personagens que eu fiz. Porque, né, eu tenho muitas dificuldades, em muitos personagens. Se você me perguntar qual é a dificuldade
da Gláucia vai ser cantar no salto alto, né? E as profundezas dramáticas que essa personagem me exige muito. Ela tem profundezas, assim, de dores surreais. Mas aí eu lembro da Geise. E a Geise, ela não tem que só cantar num salto alto, ela mata num salto alto. E ela tem profundezas dramáticas muito intensas, muito dolorosas e doloridas, né? Só que aí eu lembro da Formosa, que é hilária, que é muito engraçada, que é leve, cara, é isso, lambe o cabo da vassoura, entendeu? A arte vivia atrás de mim falando, Lorena, isso não pode lamber, Lorena, cara, não, não, isso não pode lamber, cara, isso, essa faca pode estar com tétano, não lambe isso, por favor, mas e essa daqui, pode? Essa, calma, deixa a gente desinfetar, essa pode lamber, cara, vai, e aí, porque é isso, a Formosa é solta, ela é livre, ela é, só que para ela ser essa leve criatura e tudo mais, o que, que eu fiz? O que tem por trás? Tem todo um estudo sobre a luta antimanicomial no Brasil. Ela é uma menina que ela já foi colocada em instituição porque ela é louca, porque ela é apaixonada. Então, se você realmente for pensar nas estruturas das minhas personagens, eu sempre aprofundo elas de um jeito que a comédia vem como um contraponto de toda a dor que elas sentem. Então, eu sinto que essas personagens mais longas que eu fiz, Geise, Gláucia, Formosa, são as que são as mais difíceis, porque tem a comédia muito latente, mas tem a dor muito profunda e na sua essência. E aí esse contraponto é muito difícil de regular, né? Deixa eu pensar. E aí, a mais divertida e a mais leve é Fogo, porque, cara, eu amo essas três. Eu me divirto horrores com elas. Então, tipo, cara, imagina a Gláucia, pô, meu sonho quando eu era pequenininha era assim, eu sempre quis ser atriz, tá, gente? Mas eu tinha um negócio por cantar. E a Gláucia me proporciona isso. Eu canto com ela, sabe? Então, viver essa vida de cantora é muito legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, fazer as baboseiras que eu faço de Formosa, não tem como dizer que aquilo não é divertido, entendeu? E a Geise? A Geise, gente, aquela série é sanguinária, é fogo, é muito tensa, violenta, mas é hilária. É hilária, gente. O clima nas gravações é hilário. A gente faz tudo na correria, a gente faz tudo muito intenso, tudo é arma, segura o bebê, vira um negócio, tal, não, é muita coisa junta. Mas é engraçado. Eu tô mentindo? É engraçado. Tem muito alívio cômico, é muito, sabe? Então eu tenho essas levezas, assim, nessas personagens que eu também curto muito, sabe? E eu acho que, assim, a interação com o elenco e com a equipe, assim. Acho que é uma parte que eu levo para minha vida como as partes mais leves das minhas personagens, sabe? Eu gosto muito. Mas se eu for selecionar uma leve, eu acho que foi a Abigail, sabia? A Abigail, eu tava no brilho, cara. Eu tava trabalhando com Miguel Falabella, com a Marília Pêra, Diogo Vilela, tipo, cara, eu lembro que o meu primeiro episódio foi com a senhora dona maravilhosa Laura Cardoso, sabe? Imagina as, a- as participações que vinham ali foram muito incríveis. E eu tenho, assim, é isso, o prazer de ter vivido, acho que todos esses personagens que eu vivi, assim, realmente foram muito, muito, muito incríveis. Então, Lorena, dentro do que você puder falar, quais são seus projetos futuros? Vamos lá, gente, eu tô no impasse agora, porque eu acho que talvez eu volte ao teatro esse ano ainda. Tô conversando, vai ser provavelmente no Rio de Janeiro, mas talvez vá para outros lugares do Brasil, e é uma coisa que eu quero muito. Mas eu tô fazendo um projeto agora que eu tô muito feliz e orgulhosa, que é com a minha companhia. Nós somos a Companhia de Quatro Mulheres, sou eu, Andresa Abreu, Anita Chaves e Karina Ramil, e nós estamos escrevendo um curta de terror. E a gente vai rodar esse curta em abril, provavelmente no mês que vem. Estamos animadíssimas.
Vamos rodar no Rio de Janeiro mesmo. E a gente ganhou aí um edital da Lei Paulo Gustavo, e eu só queria enaltecer e dizer como é importante as políticas públicas, os editais, principalmente assim, as políticas públicas de inclusão e disseminação da arte, em toda a equidade que pode existir na sociedade, né? Porque uma coisa muito centrada nos polos e tudo mais, isso já é coisa do passado. Quanto mais disseminado, e assim, é um projeto muito legal, porque, para quem não acompanha essas leis, tem tido vários problemas, eu sei, mas tem sido uma tentativa de fazer arte em todo o Brasil. E eu acho isso muito maneiro, assim. Então, esse projeto eu estou muito orgulhosa. Vou desligar com vocês e vou entrar numa sala de roteiro hoje ainda para dar continuidade a esse filme. Eu estou aguardando esse ano, que eu estou muito animada, para o lançamento da 5ª temporada do Impuros. Estou aguardando para o lançamento da 2ª temporada de Rensga Hits. E quando essas séries lançam, também faz muita parte do nosso trabalho, fazer todo o acompanhamento desses lançamentos. Então, isso é muito assim, importante para a gente. Eu tô bem animada, porque esse ano vai ser um ano de muitas estreias. E confesso que já estou aguardando para saber se a gente vai ter mais uma temporada do Impuros. Rensga a gente acabou de terminar, acho que não, mas talvez. Cine Hollywood, será? Fico aqui na minha torcida, coloco aqui meu axé para falar, gente, pelo amor de Deus, façam mais temporadas dessas séries que eu amo tanto fazer. E vou passar uma temporada também com meu namorado. Ele mora em Los Angeles, ele é advogado de entretenimento e imigração lá, e é um grande sonho meu trabalhar fora. Eu fui alfabetizada em inglês antes do português, mas eu adoraria trabalhar ou nos Estados Unidos ou em Portugal, que foi onde eu nasci, eu sou portuguesa. Então, eu acho que assim seria muito legal visar assim um trabalho internacional. Mas todos os artistas, quando a gente está desempregado, a gente fala que a gente está entre safras, com vários projetos, mas o nome é desemprego mesmo. Então, Lorena, para finalizar, uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui, mas adaptado de acordo com a área da pessoa, é claro. Quais são os seus conselhos para quem quer começar na carreira de ator ou atriz? Super importante essa pergunta. Olha, conselho, acho que se fosse bom a gente cobrava, né? Mas o que eu posso dizer da minha experiência, o que funcionou para mim, é estudar. Ter, de certa forma, possibilidade de juntar dinheiro, da forma que seja, fazendo outra profissão ou artística, se você tiver o privilégio de fazer isso, para investir o dinheiro em você e na sua carreira. Nesses cursos, nessas formações, você conhece gente, você se junta com artistas que pensam como você e você consegue fomentar a arte na sua vida. Eu acho que todo artista sonha em ser mocinho ou vilão da novela. E eu sempre questiono se essa pessoa sabe de verdade o que ela quer artisticamente da vida dela. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes fazer uma novela das 9 não é um trabalho que vai satisfazer essa pessoa. Mas ela abrir um teatro na cidade dela, que não tem acesso a teatro, e fazer peças mensalmente para as pessoas da cidade dela que vão consumir aquilo e ver aquilo como ouro, seja muito mais artístico e duradouro do que ser a mocinha da novela das 9. Então, o que eu acho é sonhe alto, almeje grande, mas lembra que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, o trabalho artístico é diário. É diariamente estudar, é diariamente trabalhar, é fazer um pouquinho cada dia e lutar
por esse lugar ao sol, que tem um fator que eu acho que as pessoas custam a falar, que é sorte. Existe o trabalho duro, existe o dom, existe o talento e existe o estudo. Só que eu conheço milhares de pessoas que são talentosas, estudam e trabalham pra caramba e não são famosos, e não têm um lugar ao sol, e não tem essa amplitude de fama que as pessoas, que todo mundo quer. Então, assim, pergunte dentro de você o que você quer. É ser artista? É fama? É ser celebridade? E aí invista em estudo para conseguir o que você quer. Acho que é isso. Lorena, se você quiser divulgar seus arrobas, deixa. Eu quero sim, ó. Meu arroba em todas as redes sociais são @Lorena Comparato. E eu, em um desses tempos livres, eu fiz um site sobre o meu trabalho. Então é www.lorenacomparato.com.br e lá você encontra tudo sobre a minha carreira, as coisas que eu já fiz, vídeos com cenas minhas, comédia musical, drama, thriller, terror. Todo o meu trabalho tá lá, ensaios fotográficos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, me siga nas redes sociais e veja meu site. Obrigada. Sensacional, Lorena. Só para quem está acompanhando a gente, ouvindo, eu queria deixar claro que a gente está com o microfone desligado enquanto a Lorena fala, e a gente estava aqui dando altas risadas, porque realmente foi uma entrevista super alto astral, muito legal mesmo. E aí, agora, nesse momento final, a gente queria te agradecer mais uma vez. Como eu falei no início, a gente aqui gosta de fazer vários agradecimentos, porque a gente, de coração, fica muito grato pela presença de cada um que vem. Foi muito legal conversar com você hoje. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui e pela sua disponibilidade, né, para estar aqui conversando com a gente, Lorena. Gente, obrigada a vocês. Eu fiquei muito feliz com o contato de vocês. Queria agradecer para todo mundo ouvir a paciência desses dois que me esperaram, que foram super atenciosos comigo. E também convidar todo mundo para ouvir as outras entrevistas do Quem Contou, que é super importante a gente também prestigiar as outras pessoas que participaram e passaram por aqui. E eu fiquei muito feliz e contente de ter recebido esse convite. Espero voltar mais. Quando eu tiver um outro trabalho, alguma coisa que eu queira anunciar, vou chamar vocês. Obrigada, Por Jamile. favor, Obrigada. faça isso. Foi muito, muito, muito gostoso o nosso papo. Beijo, gente. Sejam felizes.